Oi, E tudo bom, bem? tudo, boa noite. Noite chuvosa, né, para live, Ana. Coisa bem boa, né? Propícia para que a Aham, gente consiga discutir, falar, refletir um pouquinho. isso aí, chuvinha traz isso também, né? É Essa isso coisa aí. gostosa, né? Hum. Nós já estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo. Uhum. Ah, a Sandra já tá também. A Sandra tá? Sim, ela, acho que tu convida ela que ela já tá liberada. Tá. Boa noite, Olá, Sandra. Tudo boa bem? noite, tudo bem com Tudo vocês? bem? Que bom, Tudo. tudo certo, graças a Deus também. Que bom. É, estávamos falando da chuvinha, né? Coisa bem boa, gostosa hoje à noite. Tá bom para fazer uma Pois é, live. mas a gente tem que ponderar também que a gente já vai entrar em novembro, né? E ainda estamos com frio, porque a chuva, tudo bem, É, ela faz parte da primavera, né? Porque a primavera geralmente ela é mais chuvosa, né? Mas o frio poderia nos dar uma trégua, né? Que vai, hoje as esfriou. previsões é que ele vai se estender, né? Ele vai se Vai. estender um pouquinho. Terça-feira da semana que vem é 8 e 9 graus, né? Sim. Então é frio, né? Uhum. Mas se ficar só nesse frio, tudo bem, que não prejudique os agricultores, está ótimo. Que não venha, Bem né? isso. Tu não Desculpa. está com tosse também. Não, não, eu acho que agora foi a garganta seca. Só tem que tomar bastante água. Sim. Mas tá tudo certo. Não, ainda não estou com tosse, era só o que me faltava, né? Agora é ficar com tosse aí, bem nesse horário. Gurias, eu fiz um roteirinho. Tá. Então, para a gente conversar, né? Eu acho que é até importante explicar depois para os nossos colegas como é que vai acontecer, mais ou menos daquilo que nós falamos, né? Então, tentando começar exatamente pensando nesse processo todo civilizatório, né? E como que todos esses problemas ou esses percalços, né, nos afetam, né, que a gente chama, trabalha com a questão dos afetos e como que afeta a escola enquanto instituição e automaticamente os demais, as demais instituições, né? E aí Sim. pensar principalmente quais são os desafios principais, né, da educação e, por fim, em algumas possibilidades, né, da gente pensar em horizontes que são possíveis de fazerem a travessia, né, para a gente ter um pouquinho mais de qualidade em todos os aspectos da nossa vida. Eu acho que a Isso conexão mesmo. Da Isa deu um probleminha. da Isa, às vezes as conexões, acontece isso conosco, né? Acontece. É bem. É, acho que a gente começa às 7h30, Sandra. Que daí eu. Eu acho que é o que está marcado, de repente, dar uns Isso. 5 minutinhos para as pessoas irem entrando, né? É, Eu acho que é o ideal. tá. Deixamos mais uns 5 minutinhos, então. Eu acho que sim. Eu tenho aqui 19h25. Não sei como é que tá o teu relógio aí. 7h25. Porque daí dá para esperar, né? Sim, esperamos. Esperando Cinco Sim. mais minutinhos. 5 minutinhos, né? O pessoal vai É, andando, e vai aguardando. Eu não estou conseguindo compartilhar no meu Instagram. Eu tentei, mas eu saí. Vocês viram que eu saí? sim. Eu tô acenando para as pessoas que estão entrando, Uhum. tá? O pessoal está entrando, Tá. Uhum. né? Sejam bem-vindos. Aguardar Isso. um pouquinho, né?
Daqui a pouquinho nós começamos. Eu É. coloquei ali que às 7h30 nós vamos. Vocês Uhum. pretendem gravar, gurias, para depois colocar alguns flashes Sim, no Instagram? Sim, eu sim. acho que ele está sendo gravado, né, Ana? A gente salva depois. A gente No faz a Uhum. final. live, daí a gente Uhum. baixa, a gente fecha, daí baixa o vídeo, né? Aí depois Isso. a gente te repassa, né, Sandra? Sim, Sim. sim. Daí a gente vai fazendo alguns cortes, né? Vai Uhum. colocando, né? Que é os que vão ser O único feitos. recurso que não tem, que o Instagram não tem, é os comentários, que seria tão interessante, né? Eu não sei se tu vai conseguir fazer o print, Isa. Eu vou estar tentando compartilhar aqui, vou estar Tá, tentando, né, controlar por aqui, daí eu vou anotando. Tenho tudo aqui tá, anotadinho, já prontinho para anotar, tá. Porque eu né? acho que seria interessante a gente anotar, né, os comentários e, Tranquilo. né? Aguardamos mais um. Vamos às 7h30, a gente começa. Às sete h vinte e É isso. sete a gente conversa sobre chuva, a gente conversa A gente vai conversando, né? sobre o mundo, como que tá. A gente faz isso, é a vida. Tá aí, É ó. isso aí. Coisa boa, Estamos né? com, estamos com pessoas entrando. É, olha, sejam bem-vindos. Esse é um momento de muita afetividade, É. né? Eu acho que eu acredito que sempre quando nós temos, né, esses momentos onde nós podemos virtualmente ou presencialmente se reunir para falar um pouquinho sobre educação é sempre bem-vindo, né? Acho que a gente Sem está Nossa, dúvida. precisando dessas reflexões, é o que nós dessas precisamos. paradas reflexivas. Eu acho que as paradas são importantes, né? Uhum, E agora chega no final do ano, a gente tem um estresse natural, né? Uhum. Normalmente, enquanto seres humanos, né? Embora o calendário foi só uma invenção, né? Mas ele já nos provoca várias emoções. E na escola isso se reflete para todos os segmentos da comunidade escolar, né? Os professores, porque aí tem que fazer toda a finalização, os estudantes que ficam naquela ansiedade, né? Como é que vai ser esse fechamento? Eu vou passar, não vou passar? Com que turma eu vou ficar para o ano que vem? Os pais também que ficam nessa expectativa. Então ele automaticamente ele gera um nível aí de estresse, né? Porque tem todas essas expectativas, né, de finalizar um ano e ao mesmo tempo o que que nos espera para 2026, né? Então, o final do ano ele é sempre um pouco mais e é importante da gente provocar isso, as pessoas fazerem essas paradas, né, para tentar conversar um pouquinho sobre N assuntos. E a percepção do tempo dentro da Uhum. escola, nessa época do ano, parece que ele acelera, porque tu tens mil e uma coisa, né? E o é, burocrático toma muito do professor, então parece que tu não vai dar conta e um estresse, né? É grande, é o Exato. tensionamento contínuo que se faz na escola, né? Então é uma época tensa, Bem tensa. né? Que a gente tem que ter um equilíbrio emocional muito é. forte, né? E saber. A Emoções à flor ansiedade da do pele. final do ano já é normal, a gente ter uma ansiedade do final do Uhum. ano, do término do final, finalizar as coisas, né? Isso gera uma certa ansiedade e também pessoais, né? Ansiedade das coisas pessoais, não só do trabalho. É. Então, o final do ano é isso, A né? vida como um todo parece que nessa época tu tem que finalizar, porque é simbolicamente término de um ciclo e início de outro, né? Uhum. Então, parece que não dá para ficar nada em aberto, porque tu tem que fechar esse ciclo para o próximo ano. E é É, um tempo muito curto, e a gente sabe que é impossível, né? E vai. É. é. Mas, meninas, às Meninas, 7 horas e 30 minutos, acho que a gente inicia vamos a nossa iniciar, né? conversa, né? Isso. Então, as pessoas sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Uma boa noite. Eu sou Ana Paula, sou psicóloga e psicanalista.
Vou apresentar a Isabel, minha sócia da Cognitive Consultoria Educacional e Psicológica, Isabel Cristina Sena, ali, Isabel. E nós temos a grande alegria de inaugurar esse primeiro encontro com a professora Sandra Negrini. Só que eu vou contar um pouquinho antes de iniciar essa conversa. Eu vou contar um pouquinho sobre esse ciclo de encontros que vão começar. Né? Nós vamos inaugurar esse espaço de fala e escuta. E vocês viram que existe um nome, né? Que é diálogos afetivos, que vem do desejo de promover de forma contínua lives que possam mobilizar as pessoas que queiram pensar a partir de boas conversas. E mobilizar as pessoas é importante, porque quando pensamos como nos dialogamos com os outros, esse tom afetivo das relações muitas vezes fica de lado. E nossa proposta é que os diálogos afetivos são convites para estarmos inteiros e presentes. Quando enfrentamos temas difíceis, nós buscamos criar conexões e abrir novos caminhos que nos aproximam um dos outros. E nosso jeito de fazer educação é estar aberto à palavra e à escuta. Então, com disponibilidade, com afetividade e com amorosidade. Sejam bem-vindos, assim como vamos dar início a esse diálogo afetivo. Educação em travessia, desafios e afetos. Com a nossa querida parceira, professora mestre, Sandra Negrini. E eu vou contar um pouquinho dela para vocês. Ela é mestre em gestão e avaliação da educação pública, especialista em alfabetização, educação especial e neuropsicopedagoga clínica. Professora municipal de 1985 a 2023, assessora técnica da SEDUC-RS 2007 a 2011, coordenadora do SAERS 2007 a 2011, professora do ensino superior 2011-2013, membro do Conselho Gestor de Políticas Públicas do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, CAED-UFJF, proprietária da TIE Consultoria e Educação. Seja bem-vinda, Sandra, e eu vou passar a palavra para nossa querida Isa para o início dessa live. Obrigada, Ana. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Sandra, é uma honra muito grande tê-la aqui conosco. E como a Ana mencionou, o nosso objetivo nesse ciclo de lives e nesse ciclo de diálogos é refletir sobre pautas importantes dentro do cotidiano escolar, através de visões de diferentes especialistas, né? A TIE, na tua pessoa e na pessoa de outros professores, né, que trabalham com formação de professores, com temas educacionais tão importantes, juntamente com a Cognitive, que trabalha saúde mental muito fortemente dentro da gestão das escolas, né? Essa conexão entre essas duas temáticas possibilitam que a gente também reflita sobre quais as travessias que esses afetamentos, né, fazem no cotidiano e se transportam para o cotidiano escolar. Então, o objetivo justamente é refletir junto com os professores, junto com quem nos assiste. Por isso que eu convido a quem nos está assistindo, né, para interagir conosco, trazer suas, se é professor, né, as suas angústias, as suas dúvidas, enfim, participar da nossa conversa, porque é uma conversa muito leve. O nosso intuito é de que seja uma conversa muito reflexiva, onde a gente consiga tecer, né? Alinhavar e tecer muitas relações com o cotidiano escolar. E para iniciar, Sandra, a nossa reflexão,
Eu gostaria de que tu trabalhas muito dentro dessa questão da aprendizagem, tu trabalhas muito com essa questão de apropriação de processos de aprendizagem, né? E todas essas questões que atravessam o fazer do professor, que de certa forma a gente sabe que afeta o nosso fazer na sala de aula, o nosso bem-estar, muitas vezes, né? E o ser professor dentro do nosso cotidiano. Aí eu gostaria que a gente começasse pensando qual é o papel da escola, qual é o papel dessa instituição diante de tantos tensionamentos e de tantos atravessamentos que fazem parte do nosso cotidiano e no fazer do professor. Então eu te convido, novamente digo que é uma alegria muito grande de estar contigo aqui, né, com a Tia, conosco aqui da Cognitive, falando um pouquinho de qual é realmente o espaço dessa escola, onde é que fica o lugar dessa escola reflexiva, dessa escola que se afeta, dessa escola que pensa nos processos diante de tantos atravessamentos. Perfeito. Bom, boa noite, colegas da Cognitive. Eu agradeço muito o convite. Me sinto honrada por estar abrindo esse processo e, ao mesmo tempo, um pouco preocupada, né? Porque a responsabilidade é muito grande, porque a partir, de repente, da aderência desse primeiro encontro é o sucesso também dos demais, né? E agradecer muito pelo convite e pela possibilidade de uma parceria de alguém, né, ou de alguéms, né, porque é mais de uma pessoa aí que está pensando a cognitive, de pensar essa questão dentro da saúde mental, né, e dentro desse contexto todo que é tão importante. Eu acho que nós temos que começar pensando, só para situar quem vai nos acompanhar, eu tentei organizar mais ou menos um roteiro, até porque eu sou uma pessoa que fala pelos cotovelos e às vezes, né, eu me perdo e não consigo. De repente as pessoas ficam sem alguns feedbacks, né? Não consigo fazer algumas amarras, e aí parece que a gente quer deixar as pessoas mais ansiosas, mas não é isso. Então eu tentei organizar mais ou menos um roteiro, que de vez em quando eu vou estar consultando ele para ver se eu estou indo no alinhamento que a gente mais ou menos programou ou não. Então eu vou pedir licença para estar utilizando esse roteiro volta e meia. Eu acho que a gente tem que começar contextualizando esse tempo que a gente está vivendo, né? Assim como outras instituições, a escola ela não é isolada, né? Ela vive num contexto em tempos que a gente está tendo muitas dificuldades, né? Enquanto seres humanos, de nos relacionarmos, né? Nós estamos pouco tolerantes. Há alguns autores que dizem, né, que nós estamos beirando a barbárie em alguns processos, né? E aí a gente às vezes se pergunta, né, até que ponto, né, a gente está conseguindo resgatar, enquanto escola, enquanto instituição, o eixo civilizatório que é um elo muito importante no sentido da preservação não só das pessoas enquanto seres humanos, enquanto parte física, mas da humanidade, né? Então, acho que se a gente se reportar um pouquinho, quando a gente fala em ser um ser civilizado, a gente tem que se reportar o que é civilização. E se a gente for pensar nos primórdios da civilização, e para quem mora mais no interior, como eu, que cresci no interior da cidade, a gente vinha para a cidade, a gente vinha para a civilização, né? Que era o aglomerado, onde a gente tinha possibilidade de participar de muitos processos e de conhecer muitas coisas que nós, lá naquele mundo mais restrito, né, mais de isolamento, nós não tínhamos. E essa civilização, ela trazia uma série de diversidade, né? De gentes, de cheiros, de possibilidade de resolução de problemas, e de pessoas com diferentes atividades e com diferentes interesses e com diferentes crenças.
E para adentrar nessa civilização, e aí a gente diz que seria o homem civilizado, né? Que ele saiu da barbárie e veio para a civilização, ele tem uma característica que é uma característica de tolerância, né? E essa tolerância, por quê? Porque eu admito que existe a diversidade e tento me adequar e trabalhar e me apropriar de signos, de significados, de processos, né, que nós fomos criando para tentar conviver em sociedade e, ao mesmo tempo, responder às necessidades e aos problemas e os desafios que nos acometiam e que nos acometem constantemente. Então, acho que esse civilizado, né, para a gente se distanciar um pouquinho dessas questões de barbárie, de violência, a gente tem sempre que lembrar que o civilizado, né, que o sujeito civilizado que passa a viver nessa comunidade, ele é um sujeito tolerante. Primeiro, tolerante com a diversidade, né? Que vão ter pessoas que pensam diferente de mim, que trabalham com coisas diferentes de mim, né? Então, primeiro é isso, é essa tolerância. A segunda, de entender que quando a gente trabalha para a questão da civilização, a gente está reconhecendo a dignidade humana como um valor fundamental constitucional dessa cidadania ou dessa civilização, né? Então, eu tenho que pensar na dignidade das pessoas, que as pessoas consigam viver nesse mundo e nesse coletivo, mas tendo uma certa dignidade, né? E aí a gente pode discutir o que é dignidade, né? Ser digno é, primeiro, né, a gente vencer lá o que diz a nossa Constituição, né, enquanto direitos sociais, a saúde, moradia, né, a convivência, a educação. E, ao mesmo tempo, quando eu digo que eu sou um ser civilizado, eu não me distancio do coletivo, eu faço parte desse coletivo e eu trabalho pelos direitos humanos. Então, eu saio um pouco desse individualismo, que é um dos princípios da barbárie, digamos assim, ou das violências, né? Quando eu dou muita atenção para o eu e esqueço esse coletivo. E eu trabalho, então, por esses direitos humanos e por um controle democrático do poder, né? Porque, sem dúvida, nessa civilização, nessas instituições que fazem parte da civilização, existe sempre essas relações de poder. E o poder ele não pode ser controlado por medo, ele não pode ser controlado por qualquer outra expressão que não seja pela democracia. E a democracia se caracteriza pela vontade, né, do povo, né? Então, a sociedade é o locus de discussão desses direitos e dessa dignidade. Então, eu, eu, eu tenho que ter essa competência socioemocional de conviver nessa civilização, né? Nesse coletivo, tentando dar conta de todas esses percalços que vão me acometer, porque eu não estou vivendo isolado. Eu tenho que pensar em mim, mas eu também tenho que pensar nessa coletividade. Então, acho que a primeira coisa é isso. E para a gente ser civilizado, ao longo do tempo também, nós fomos criando instituições que pudessem, né? Fomos constituindo, melhor dizendo, instituições que pudessem nos manter nesse alinhamento de convivência democrática, nessa convivência rumo à dignidade, embora isso também ao longo do tempo foi sendo transformado, mas a gente tem sempre que pensar que a gente tinha um fio de convivência que deveria perpassar um para os outros. Então, aí, essas instituições, elas vão o quê? Elas vão, além de passar todos os valores, os conhecimentos, os conceitos, elas vão fazer também com que a gente se intere dessas relações, né? Que a gente esteja inteiro naquela comunidade ou naquela sociedade, tentando se adequar e, ao mesmo tempo, construir e constituir, né, questões que possam contribuir. E aí a gente passa, desde que a gente nasce até, né, a nossa morte, a gente passa por muitas instituições.
a gente nasce numa família, não necessariamente a gente conviva com essa família que a gente nasceu por resto da vida, mas a gente vai ter alguma relação aí que nos organiza enquanto seres pertencentes a um grupo menor e que tem características e objetivos e obrigações que são dela. Mas existe uma instituição que obrigatoriamente todo mundo passa, né? E vamos passar aqui para a sociedade brasileira, principalmente dos 4 aos 17 anos, que é a idade obrigatória, que é a escola. Então, a gente tem essa instituição e tem outras instituições, sem dúvida nenhuma, nas cidades, nas comunidades, que vão fazer esse intercâmbio, né, de valores, de crenças, né, de códigos, de signos, de significados para que a gente consiga conviver. A gente tem o clube, a gente tem a igreja, a gente tem as associações, a gente tem os partidos políticos, e todos esses têm influência nesse movimento e nessas transformações, digamos assim, né, dessa forma de conviver. A própria mídia, que hoje é um grande mote de transformação nas relações que nós temos. Então, a escola, ela vai imprimir, né, esses signos, esses significados que nós estamos criando enquanto humanidade para resolver problemas, e vai nos passar por meio dos conhecimentos que foram historicamente, socialmente, né, construídos. Então, ela tem um papel fundamental e não é à toa que o primeiro documento que a gente faz na escola é a proposta pedagógica. E lá na proposta pedagógica, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar quais são as nossas concepções. E a primeira concepção que a gente vai colocar aí é qual a visão de mundo, de sociedade, de ser humano que eu tenho. Então, esse primeiro alinhamento que a escola faz, ela está dizendo assim, que sociedade eu quero construir e em que medida esse homem, esse sujeito que vem para a escola todos os dias, no mínimo 4 horas diárias, 200 dias, né, que intercambeia aí o contexto dele com o contexto dos demais, porque não existe em nenhuma outra sociedade uma instituição que tenha essa relação com os sujeitos, que pega o sujeito lá desde o zero, né, dos 4 meses, né, e obrigatoriamente a partir dos 4 e vai até os 17, que está nesse período de formação para fazer esse intercâmbio entre o que a gente foi construindo, né, e a sociedade que está aqui, como que eu organizo o tempo e o espaço da escola num conjunto de processos para poder fazer com que essa civilização se perpetue. E eu estou falando aqui da civilização desse homem civilizado e desse homem que vai ao encontro do que a Constituição coloca, né? O ser tolerante, a questão da dignidade humana. Então, eu tenho que pensar nessa escola como esse grande mote, esse grande provocador, né? E grande facilitador dessa transição entre processos que de repente não vislumbrem toda essa tolerância, mas que ao eu conviver com os demais, né? Imagina, eu estou convivendo com 25, 30 pessoas diferentes de mim lá na turma, no agrupamento que eu tô, e se eu pensar numa escola, 200, 500, 1.000, 1.500 pessoas, né, com toda essa diversidade. Então, a escola tem, e aí a gente chama os educadores, né, um compromisso deontológico, que é exatamente a partir desse contrato que se faz na escola, que é a proposta pedagógica, pensar nos processos cotidianos para dar movimento para essa visão de homem, de mundo, de sociedade que a gente quer, dentro desse espaço e dentro desse tempo, construir. Claro que, enquanto uma instituição social, a escola também é atravessada por todos os problemas que acontecem fora dela. Né? A escola não é um locus de violência, mas ela sofre as violências que se reverberam fora dela. Né? A escola não é um locus de discriminação, mas ela tem uma discriminação externa que entra para dentro da escola e que aí nos processos que a gente está pensando e que a gente está organizando,
a gente tem que trazer a consciência, né, os significados e os signos que a gente tem que utilizar para dizer assim, não, a gente convive numa sociedade que tem que ser tolerante e que existe essa diversidade e que existem alguns contratos, e aí a gente pode trazer a ética e a moral, né? E que eu preciso dessas regras para conviver. E aí a gente traz um outro mote lá da proposta pedagógica, retratado concepção de homem, de mundo, de sociedade, organização de tempos e espaços que eu vou fazer para dar movimento, daí eu vou pensar no currículo, na avaliação que vai ao encontro dessa concepção, mas eu vou pensar também em normas de convivência, né? Que eu digo sempre, eu sonho no tempo que as escolas não criem normas, que elas criem princípios de convivência baseados em todos os estudos que a gente tem, né? Principalmente se calcando na questão da filosofia, quer dizer, que princípios nós vamos seguir aqui e que a gente possa traduzir esses princípios em indicadores, o que indica que nós somos tolerantes. Então, a tolerância vai ser um princípio dessa escola. Mas o que indica que a nossa escola, que a nossa convivência, que os nossos processos, né, elas são permeadas pela tolerância. E aí, coletivamente, com os estudantes, com os professores, com os pais, a gente constrói esses princípios e esses indicadores. Porque aí está um outro mote da escola, que é a questão democrática, né? E eu não sou democrática, eu não sou autônoma, mas eu tenho, eu não sou soberana, eu tenho autonomia e eu tenho uma certa, né, democracia aí para viver. Então eu tenho sempre que pensar, a escola, ela é uma instituição onde a que nós mais permanecemos, né, um tempo juntos, e é ela que a sociedade elegeu, e aqui também tem a história nos ajuda. Quando que a escola surge? Exatamente quando as comunidades começam a crescer muito e não conseguem mais dar conta das suas infâncias, dos seus jovens. Então, nós criamos uma instituição que desse conta de repassar aqueles valores, aqueles conhecimentos, desde os conhecimentos de religião, de conhecimentos de vivência, de conhecimentos de técnicas, né? De cortar, passar, pintar, recolher, plantar. A gente criou uma instituição para isso, né? Então a gente criou porque nós sozinhos não dávamos mais conta enquanto comunidade. Acho que até aqui acho que ficou bem entendido, né? Que a escola é o nosso grande mote e que ela tem por compromisso de tornar, né, a sociedade cada vez mais civilizada e cada vez mais tolerante a essa diversidade e também construir e reconstruir conhecimentos a partir daquilo que nós já temos construído enquanto humanidade. Não sei se até aqui vocês gostariam de fazer Não, eu acho alguma que é adendo. imprescindível esse resgate, né, Sandra, no sentido que tu tá trazendo os primórdios, a gênese da escola, enquanto espaço social, econômico, político, que é um espaço onde a gente forja todas as identidades que estão aí Todas. em relacionamento social, né? Então, acho que esse resgate ele é primordial para que a gente entenda como a escola chegou ao que ela é hoje, né? Então, Uhum. essa contextualização ela está sendo perfeita nesse sentido. Perfeito. Então, a escola, ela precisa, né, atuar dentro deste cenário, digamos assim, de estruturas que estão em constante mudanças, né? E essas mudanças, principalmente relacionais, eu diria, e as mudanças relacionais, elas são provocadas por os outros processos que a gente tem, desde o desenvolvimento tecnológico, né? Até processos midiáticos, até processos trabalhistas, né? Então, ela também vive esse cenário e ela
percebe que ela, eu diria assim, que ela está vivendo no momento sanduíche, ela vive em constante momento sanduíche, né? Porque ela percebe que ela não pode dar conta e não consegue dar conta dessas estruturas se reportando ao que era do passado e com frequência a gente ouve, né, colegas saudosistas, mas no meu tempo todo mundo obedecia, todo mundo trazia o tema, os pais, né, eles participavam da escola, eles gostavam de estar na escola. Hoje em dia a gente não valoriza mais, então, quer dizer, eu não pretendo e nem posso pretender, e aí a gente diz, porque a escola está em falência. Não, ela não está em falência, a escola nunca vai falir. O que talvez esteja em falência são alguns processos que a gente tem que rever para fazer essa travessia, né? Que é uma proposta também de nós pensarmos aqui. Como que a gente faz essa travessia de processos que eram lineares, tanto que a gente tinha processos e a gente foi inspirado no modelo Fabril, né? Onde entra o material lá e sai a pecinha pronta lá no final, mas eu não tenho condições, não tinha condições de acompanhar a Constituição. Então, o que se fazia na primeira série era o que era da primeira série, o que aconteceu, aconteceu. A segunda é uma outra série, por isso o nome série, né? A gente era produzido em série. Então, essa produção em série não cabe mais, né? E aí eu tenho um futuro que é cada vez mais incerto, porque ele está em constante mudança, né? Valores, crenças, conhecimentos que a gente dizia e pregava e ensinou, né? Hoje a gente vê que eles não são mais assim, né? Que eles se modificaram graças ao avanço da ciência, ao avanço da técnica, né? A mudança nas relações e na visão de mundo que essa expansão também populacional. E aí eu acho que a gente tem que fazer um destaque para a globalização, né? Que quando a globalização entra nas nossas vidas, a gente começa a ver para além dos nossos muros e essa visão entra para dentro das instituições e muda completamente, porque não existe mais uma cultura que é uma cultura tradicional pura. Então a gente vive processos híbridos de todas as ordens, né? Desde relacionamentos pessoais, aos relacionamentos de trabalho, a forma de trabalho. Quem imaginou há poucos anos atrás que a gente poderia trabalhar remotamente, que a gente estaria fazendo um encontro ao vivo aqui, com a possibilidade, né, de isso depois ainda ser guardado e ser reverberado para milhões e milhões de pessoas, né, que quisessem acessar. Então, a gente não imaginava isso e a gente não sabe agora, com a questão da inteligência artificial, o que nos reserva amanhã, a semana que vem, né? Porque ela veio, a inteligência artificial, ela começou, claro, há mais tempo, mas assim, na área da educação, nos últimos 5 anos, né? Nem isso, que os processos estão sendo pensados nisso. E a gente sabe que ela pode nos ajudar em muito em apurar alguns processos, nos livrar de algumas coisas burocráticas, acelerar algumas outras coisas, né? Então, pensar nessa escola em constante mudanças e ao mesmo tempo ela perdeu aquele locus, aquele status de que era o único lugar do conhecimento, né? A escola era o único lugar e ela passa a dizer assim, não, não é mais aqui, né? Eu aprendo no computador, eu aprendo com o meu vizinho, eu aprendo na live, eu aprendo. Então eu não tenho mais esse locus do conhecimento. E aí, com essa diversidade, porque antes até os uniformes eram todos iguais, vocês lembram? Né? Independente da escola que eu estudasse, eles tinham a mesma características, a mesma cor, inclusive. Quem é para o curso normal, que nem eu, era um estilo, né? E olha que eu estou falando da década de 80 aí, né? Um pouquinho antes da década de 80. Então, até os uniformes eram iguais. Hoje não.
né? Hoje as pessoas são completamente diferentes. Então eu saio desse locus do conhecimento para começar a trabalhar essas relações, essa interface, né, entre as gerações. E ao mesmo tempo eu tenho uma disputa muito grande de subjetividades dentro da escola, né? E essa disputa de subjetividades, né? E essas subjetividades não são mais moldadas pela família, elas não são mais moldadas só pela escola, elas, na realidade, elas vão se fazendo, elas vão se constituindo, principalmente pelo impacto da globalização, das redes sociais, né? E aí que invadem as nossas casas e as nossas instituições. Então, como que nós, enquanto professores, que temos um papel primordial, né, de mediar essa aprendizagem de padrões e de culturas, né, sociais numa sociedade tão complexa e em constante mudanças, e mudanças que são muito rápidas, porque a sociedade em mudança sempre existiu, né? Só que agora elas estão muito rápidas e às vezes a gente não consegue dar conta. Concordam? Sandra, tu sabe que te escutando, eu aqui, né, pensando no que tu vens trazendo, enquanto escola, a gente está pensando ali na década de 80, que é a década que eu acredito que teve um rompimento de padrão dentro dessa estética, né, da escola padronizada. E enquanto ser humano, a gente foi construído numa percepção de que nós controlamos o processo. E o contexto que nós estamos inseridos hoje, com essa pulverização de canais de conhecimento, fazem tu pensar, enquanto professor, que tu não detém este controle, nem enquanto Perfeito. professor, nem enquanto sujeito histórico, porque a mudança que a tecnologia traz e a mudança que essa sociedade globalizada trouxe foi a inconstância de tudo, né? Nós estamos inseridos desde a pandemia, que nós vimos o quanto nós somos pequenos diante, né, de uma pandemia que te fez parar com os contatos humanos, com a presencialidade. Então, eu acredito que é esse rompimento de padrão que acaba desestabilizando e acaba fazendo com que surjam narrativas de falência da escola, de falência, né, da função do professor, mas é justamente ao contrário disso. Acho que é uma mudança de percepção de papéis dentro dessa mudança estrutural que a sociedade enfrenta, né? Perfeito. E eu acho que quando tu trazes essa questão, eu diria assim que depois da década de 60, eu acho que nós, enquanto escola, enquanto educadores, nós tivemos dois grandes baques, né? Antes da pandemia. Porque da pandemia foi, acho que, o terceiro, né? Que eu diria assim, um terceiro grande impacto. O primeiro impacto foi quando a escola foi universalizada. Que a escola, ela foi pensada para todos, né? Porque até pouco tempo, ali, década de 60, 70, né? Eu diria que depois de 70 aí é que a gente começou a ampliar a oferta, e é quando a gente diz que os menos favorecidos, que até então estavam excluídos da escola, porque a escola era para elite, era para alguns, né? Não era para todos. Então nós tivemos um grande baque, porque esses que não eram a elite, né? E aqui eu vou botar aspas, né? Que não eram a elite, que eram os menos favorecidos e que estavam excluídos, né? Em função de também de padrões culturais e de crenças, né? À época, eles trouxeram um primeiro desafio para a escola se repensar, né? Pensar em como ela daria conta desses sujeitos que talvez não tivessem uma família organizada como nos padrões, que a gente sempre padronizou, né? E esquece que há uma reconfiguração muito grande na questão das famílias, né? E mesmo sem acesso a bens culturais, porque aqueles que estavam na escola, eles eram de famílias que tinham acesso a bens culturais, né, a todo tipo de bem cultural,
Então, essas outras pessoas que foram sendo incluídas, graças a Deus, na escola, né? E que aí a gente ainda não conseguiu universalizar, ainda a gente tem uma parcela aí que a gente precisa universalizar, mas foi o primeiro grande baque que a gente teve, né? Quer dizer, como que eu me reinvento agora para dar conta desses sujeitos, né, que não aprendem como os demais, eles têm outro modo operante de operacional para aprender, exatamente porque eles não têm o background cultural que os anteriores tinham, então eu tenho que pensar em políticas e práticas, né, que façam essa reconstrução, digamos assim, né, que façam pensar em práticas compensatórias, né, exatamente para conseguir constituir um desenvolvimento voltado para esses sujeitos. E, ao mesmo tempo, eu acho que o segundo grande baque é a questão da globalização. É quando, então, a gente diz assim, a escola, eu não preciso mais ir para a escola para conhecer X, Y e Z. Eu posso acessar em qualquer coisa, junto com a questão tecnológica, sem dúvida nenhuma. Eu posso, porque antes a gente conhecia o que estava atrás do muro ou do outro lado do mundo, pelo que tinha nos livros, e os livros, a maioria tinha acesso na escola, que era um professor que tinha sido preparado para fazer isso. Então, eu acho que esses dois grandes baques nos balançaram muito. E o terceiro grande, eu acho que é na pandemia que vem dizer assim, opa, a gente vai ter que pensar em outras formas de ensino-aprendizagem e nós vamos ter que nos reinventar e vamos ter que dar conta da tecnologia para que ela seja nossa aliada e não que nós tenhamos que concorrer com ela. Então, acho que a escola ela foi afetada, né, por esses três grandes momentos. E aí eu acho que a gente tem que trazer um outro aspecto do afetamento, que quando a gente diz que a escola ela precisa agregar tudo isso, ela precisa passar para as gerações tudo que a humanidade já construiu e reconstruiu. Claro que não de uma forma linear como nós tínhamos antes, mas construindo e reconstruindo esse conhecimento para poder sobreviver dignamente, para conviver com tolerância, para a gente respeitar essa diversidade e para a gente ter os nossos direitos sociais, cumprindo com os nossos deveres, sem dúvida nenhuma, não vamos esquecê-los, mas para a gente ter esses direitos, né, de uma forma honesta e de uma forma, né, que realmente nos traga uma qualidade de vida melhor. E aí, a gente pode dizer que, tendo essa consciência e definindo esse ideal de homem e de sociedade, a gente poderia dizer que a escola, e é o que alguns autores trazem, que a escola é esse elo humanitário que a gente tem entre o passado, o presente e o futuro, né? Aquilo tudo que eu trago, que a humanidade criou, construiu para tentar viver e conviver, né? Quando a gente está trabalhando a história, vamos pegar nós que somos da região da imigração aqui italiana, por exemplo, quando a gente está passando esses processos, né, fazendo a questão de como eles venceram, o que a gente está passando? A gente está dizendo assim, como que essas pessoas que chegaram num lugar tão árido, né, tão isolado de tudo, sem nada, conseguiram construir toda essa potência. Então, eu estou fazendo esse elo humanitário e que a gente sabe, e aí a gente tem a psicóloga aí que pode nos ajudar, né? Que a gente sabe o quanto é importante essas memórias, né? E esse trabalho, inclusive material, de nos conectar com as nossas origens, sem dúvida nos projetar para um futuro, mas essa conexão também é a escola que faz, né? Esse elo humanitário que é que alguns autores trazem. Mas para isso a escola tem que se afetar, né, com os diferentes contextos, com as diferentes histórias. E os afetos, né, e se afetar, e o afeto todo mundo pensa que é só carinhoso, não. Os afetos são aquilo que nos afetam, e eles podem ser positivos ou negativos, e o que vai dizer qual é a dimensão deles são as emoções.
E aí, voltando para a escola, quem nos traz isso com muita maestria, né? Porque a emoção é aquilo que eu externalizo, da minha afetividade ou das construções afetivas que eu tenho, né? Quem vai trazer isso com muita maestria para a escola vai ser o Valon, né? Que ele vai dizer assim: olha, eu não vou pensar na escola só em processos cognitivos, eu tenho que pensar na integralidade do sujeito, e eu tenho que dar um lugar, né, privilegiado para a questão da afetividade, porque inicialmente, né, lá a criança, logo depois que ela nasce, ela nem tem essa percepção cognitiva, digamos assim. Ela é afetiva, né? Ela nem sabe que ela é um outro sujeito, né? Depois é que ela vai construir essa individualidade dela. Então, ele traz isso, quer dizer, eu tenho que pensar nesse processo afetivo muito antes dos processos cognitivos. E eu tenho que pensar nesse emocional enquanto um processo que pode me dar pistas, né, de como eu tenho que trabalhar e como eu tenho que acolher essas diversidades. Porque também a gente tem que pensar sempre que a afetividade, a constituição do sujeito, a constituição de relações, elas precisam de rupturas, elas precisam de crises. Porque se não tem a crise, tu não consegue avançar para um patamar subsequente. É o que Piaget e todo mundo dizia, né, para nós, olha, tem que desequilibrar o sujeito aí para ele procurar, né, um equilíbrio e voltar aí na assimilação que agora, graças a Deus, a gente já vê que esses processos são um pouco mais, digamos, qualificados e a gente consegue, com a neurociência, dar conta melhor desse processo. Mas basicamente era isso, né? Quer dizer, ele é uma matriz aí, e a emoção e a afetividade, ela traz isso, ela traz essa ruptura. E aí, por isso que a gente diz, por que que a gente faz anamnese quando a criança chega na escola? E a anamnese não deveria ser feita só na educação infantil e esquecida na educação infantil. Ela devia seguir enquanto histórico desse sujeito, exatamente para eu conhecer, porque dependendo do processo que ele teve, principalmente naqueles primeiros meses, né? Que era só afetividade, que ele não sabia como ele era, como que foi procedido isso. E agora, fazendo um parênteses, né? Eu estava ouvindo um neuropediatra e ele estava dizendo o quanto é importante aqueles primeiros 4 meses, e não é à toa que tem a licença maternidade, principalmente para as questões do diálogo. A predisposição do diálogo vai se conformar aí nos primeiros 4 meses, né? Que é quando há aquela brincadeira da mãe conversar com o bebê, de olhar na amamentação, de dizer o que está acontecendo, de quando vai trocar, de ir conversando, e que daí, depois de um tempinho, e eles estão cada vez mais precoces nesse aspecto, os bebês, eles também, né, ensaiam o diálogo. Então, ele sabe que ele está sendo ouvido, né, que ele está sendo escutado e ele está tentando corresponder. Então, eu acho que a anamnese que a gente faz é exatamente para saber desses processos, para dar conta, né, dessa afetividade, desse emocional, desse socioemocional que vem com tanta força na Base Nacional Comum Curricular. Que vejam, ela é jovem, ela é de 2018, 2017, 2018. Não que isso a gente não conversasse antes, a gente conversava e conversava muito, mas agora ela está colocada como uma premissa, as competências socioemocionais estão colocadas como premissas da educação brasileira. E lá nas 10 competências, nas macro competências, né, da BNCC, ela vai dizer 3 que são, sem dúvida nenhuma, retrato do que nós estamos conversando até aqui, que é a questão do autocontrole e do autocuidado, né, que é necessário para eu viver em sociedade. Eu posso dizer o autocuidado desde as questões do asseio pessoal,
né? Até o autocuidado no sentido de ter o controle de vestimenta, de uma série de coisas, quando a gente é mais adulto, de tomar medicação, de viver os processos que a gente tem, quer dizer, como que eu tenho esse autocuidado, né, com a minha aparência, com a minha convivência, quer dizer, como que tá esse autocuidado e o autocontrole, porque eu tenho que ter muito autocontrole, né? E aí a gente poderia trabalhar com a questão do controle inibitório, que é uma das funções executivas, e que elas são primordiais para a gente ter consciência na escola também. A questão da empatia e da cooperação, eu acho que a gente nunca viu tanta gente falar em empatia desde lá da educação infantil como nos últimos tempos, né, que eles são fundamentais e hoje a gente sabe que os processos, todos os processos, eu preciso ter essa questão da empatia, da cooperação e a responsabilidade e cidadania. Eu destacaria essas três, né, que são voltadas para essa travessia, né, entre, digamos assim, sociedades e comunidades menos organizadas, de repente com relações não saudáveis para relações mais saudáveis. E aí eu tenho um espaço onde isso acontece. E os espaços hoje das escolas, e aí a BNCC também traz, que os espaços eles têm que se tornar em ambientes educativos. E o que define o que é um ambiente educativo? São ambientes que valorizam os sujeitos que estão transitando, habitando aquela instituição, né? E quando eu digo valoriza o sujeito, eu não estou dizendo o aluno, eu não estou dizendo o estudante, eu estou dizendo os sujeitos. Então, são todos. E não assujeitados, todos são sujeitos, né? Todos são indivíduos. E eu tenho que valorizar, eu tenho que reconhecer e tenho que me afetar com o contexto desses sujeitos que habitam essa instituição, esse espaço, para ele realmente ser um ambiente educativo, que vai educar a todos, com todos, e de uma forma de intercâmbio entre os conhecimentos, os contextos de cada um. Então, acolher a diversidade, compreendê-la, é sem dúvida nenhuma, eu diria assim, primordial para a escola que pretende fazer essa travessia, né? E aí as relações interpessoais, a gente sabe que elas moldam a personalidade, né? Então eu tenho que ver qual é a qualidade das relações que eu tenho dentro desse contexto. Ah, mas eu tenho os alunos que são muito violentos, eu tenho alunos que são muito relapsos, os pais, ou a mãe, ou ele nem ele uma hora ele convive com a tia, outra hora ele convive com o tio, né? Ele foi abandonado. Bom, eu tenho que entender que essas histórias de vida e principalmente se eu tenho histórias de violências, né, de abusos, de abandono, se eu tenho histórias que são extremamente severas para as pessoas, e a gente sabe que os nossos educadores também vivem situações assim, de abusos, de violências, de falta. Às vezes o professor, a professora, o educador, ele é o único adulto lá na sua provedor, na sua família, né? A gente sabe que os casos têm aumentado de violência de todas as ordens também dentro da violência doméstica, né, contra os educadores. Mas se eles foram vividos, e aí a gente pensando nos estudantes na primeira infância, a gente sabe que isso vai ficar marcado para o resto dos nossos dias. A escola, meu aqui tá. Deu um probleminha. Ele tá aqui, eu Tá não sei o voltando. que ele tá inventando, Agora mas sim. tudo bem. Uhum, voltou. Então, a escola ela vive vários dilemas, né? E eu destacaria alguns dilemas, e eu quero deixar bem claro para quem está nos ouvindo, para quem vai nos ouvir, que esses dilemas eles são vividos por toda a comunidade escolar. Claro que quem mais sente é quem está na escola cotidianamente. Primeiro, eu acho que a gente tem que destacar a precarização das estruturas que nós temos disponíveis hoje, e eu vou falar especialmente da educação pública,
que tem a maior parcela, né, de estudantes e o maior número de escolas dentro desse Brasil afora, né? Então, existe uma precarização dessas estruturas, e aí eu posso falar da precarização física, da precarização tecnológica, dos insumos, a precarização para atender a diversidade, e aí vamos fazer um destaque para a educação especial, né? Eu não tenho todos os recursos, as estruturas e os serviços que deveriam ser disponibilizados para os alunos da educação especial dentro das instituições. Então, isso também causa uma série de dilemas para a escola e para o professor. A gente pode pensar nos estudantes estrangeiros que têm, nós temos muitas migrações, então eles não têm uma língua portuguesa como primeira língua, então esse é um dilema. A não aprendizagem e a urgência por resultados, né, que a gente tem muito presente. E se a gente for pensar que tipo de civilização a gente quer e que tipo de participação cidadã que a gente quer, quando a gente pensa que no Brasil, ao final do 9º ano, só 20% dos mais ricos, né, tem a aprendizagem adequada ao 9º ano, e 7,8% dos mais pobres. Então, eu tenho dois grandes problemas aí. Primeiro, essa discrepância, né, entre esse percentual e o percentual que é muito pouco. Quer dizer, de cada 10 estudantes, só 2, né, conseguem aí aprender aquilo que é próprio. Então, como é que esse estudante vai para o ensino médio, como que ele vai para o mundo do trabalho, né? A precarização profissional, desde a formação inicial até a formação, porque a formação inicial, na grande maioria das instituições, além da gente pensar em formações à distância, não estou dizendo que elas não são boas, mas a gente sabe que a educação ela prescinde também da interação, tanto que o próprio Ministério da Educação reconheceu isso e repensou essa questão, né, de ter 100% à distância dos cursos de formação, e ao mesmo tempo uma precarização profissional dentro das relações de trabalho e dos vínculos também, né, efetivos, e que existe já uma pesquisa que foi divulgada recentemente, que a gente tem diminuído muito os vínculos efetivos nas redes, e isso a gente sabe que é um problema, porque quando eu não tenho um grupo permanente, né, na minha rede, eu tenho que estar sempre investindo muito em formação, eu não tenho uma aderência à proposta pedagógica, né, à proposta do município. A inconstância nas políticas públicas, porque a cada prefeito, a cada governador, a cada ministro da educação, a gente tem uma inconstância, embora a gente tenha planos decenais, nem sempre os planos decenais são respeitados. E aí a legislação também, que ora vale isso, depois não vale mais aquilo. A gente tem uma legislação, a gente se pauta nisso, mas de repente sai um decreto que nos desorganiza, então existe essa inconstância. E aí isso também causa uma tomada de decisão muito difícil nas escolas, que tem que adequar isso ligeiramente, né, de um dia para o outro. Além disso, as escolas vivem dilemas e dilemas éticos muitas vezes, né, porque uma criança, por exemplo, que sofre um abuso, para quem primeiro ela vai contar? Né? O dilema de viver crianças que, na época da pandemia, por exemplo, foram cooptadas para o tráfico, que foram cooptadas para a questão da prostituição infantil, e que na volta às aulas, muitas redes, muitas escolas, muitos diretores, muitas secretarias de educação tiveram que negociar com essas pessoas. Então, a gente vive esse dilema de saber que essa criança que eu estou indo buscar, ela serve ao tráfico, ela serve, né, ao abuso infantil, né, e que é a única pessoa que às vezes leva a renda para casa, né, e que ela tem que fazer isso porque alguém está ameaçando. Então, existe esse dilema, um dilema que a escola vive.
e que às vezes a gente não se dá por conta, né? E de questões de informações confidenciais que estão circulando por aí e que muitas vezes os nossos colegas, diretores, professores, eles são inclusive ameaçados em função de algumas atitudes e que a gente sabe que precisa tomar. A fragilização docente, e aqui eu diria a fragilização docente não só do ponto de vista da saúde mental, mas uma fragilização muitas vezes inconsciente, né? Porque essa questão da mídia também está trabalhando muito, de que o professor está doente, professor está doente, professor está doente. Bom, eu vou servir a carapuça, eu estou doente, né? Na primeira crise que eu tenho, eu estou doente, vou procurar alguma coisa, né? Não estou dizendo que não exista, existe sim, porque todo mundo se fragiliza com essa sociedade. E ora, a gente se serve muito, inclusive, às vezes até ri e paga para ir ver show de pessoas que fazem chacota com a nossa profissão, né? Então, a gente também tem que ter essa consciência coletiva, né, de que eu não posso me prestar a esse papel. E a saúde mental, né? A ansiedade em função de tudo isso que eu coloquei, quer dizer, eu vou chegar lá, eu tenho 30 alunos, eu tenho que dar conta, mas eu tenho a minha casa, o meu filho ficou doente, o meu marido não chegou em casa, a minha mãe. Quer dizer, a gente tem que dar conta nessa sociedade de muitas coisas e, sem dúvida, a ansiedade, a depressão, o burnout, eles são verdadeiros e eles estão acontecendo. E isso tudo nos afeta, mas a gente tem que fazer a travessia, né? E aí a gente tem que pensar em como fazer a nossa travessia. O primeiro aspecto, posso continuar? Vocês querem fazer alguma Não, intervenção até aqui? pode continuar, que está excelente, Sandra. Então, pensando em todos esses dilemas e pensando, claro, nas nossas trajetórias profissionais, né, histórias de vida e profissão, né, porque todas nós aqui tivemos, quem está nos ouvindo, todo professor, ele já teve, né, ele tem dilemas, né, de vida, de profissão, perdas, ganhos, né, N fatores que nos fragilizaram. Mas acho que a primeira coisa é reconhecer e conhecer que nós temos limites, mas que nós temos possibilidades. E quando eu percebo que os meus limites eles estão se sobrepondo às possibilidades e que eu não estou conseguindo ver possibilidades, eu tenho que buscar ajuda, né? Ajuda, primeiro, claro, com as pessoas que eu mais confio, mas eu tenho muitas vezes que buscar ajuda profissional, sim, para dizer assim: olha, tu é um professor, tu é potente, tu é fundamental na sociedade, tu tem capacidade, tu te preparou, né? E fazer esse intercâmbio, esse diálogo de reconhecer que eu tenho limites e que eu preciso de ajuda, né? Muitas vezes, ajuda profissional, não tem problema nenhum e tá ótimo porque a gente fica mais feliz, a gente vê que realmente a gente não tem que dar conta de tudo, que a gente tem que estabelecer prioridades para manter a sanidade, para se manter, né? A espinha reta, né? E se manter em linha reta, né? E a gente realmente ser feliz. Pensar que sempre que os problemas, né, que a gente tem, que as crises, que as rupturas que acontecem, elas também nos mostram outra maneira de ver o mundo e de resolver aquela situação, né? Então, eu sempre tenho que pensar em ações que possam me ajudar, né? E isso eu não preciso pensar sozinho. Se a gente está lá na escola, a gente obrigatoriamente tem que pensar coletivamente, porque embora eu esteja lá no segundo ano, os meus estudantes nessa época, eu tenho 50% que ainda não estão alfabetizados, eles são alunos da escola antes. Então, nós, enquanto escola, temos que pensar em alternativas coletivas de como nós podemos fazer, né, para reorganizar tempos, espaços, pessoal, para contribuir com aquele professor exatamente para diminuir também, né, essa ansiedade e esse afastamento que ela possa estar tendo dessas ações, né? E aqui, essas ações, eu sempre tenho que pensar no coletivo, porque é no coletivo que as coisas têm que acontecer. Eu tenho uma proposta coletiva, eu tenho uma coletividade, não só de profissionais, mas uma coletividade ao redor da escola,
que eu tenho que trazer para dentro da escola também para discutir. Ah, mas vem 5, de 1.000 vem 5. São esses 5, a gente trabalha com processo de inclusão, né? Esses 5, eu digo sempre para algumas redes que eu vou trabalhando, daí na próxima reunião tu já diz, a gente agradece que uma grande maioria veio nos ajudar. Opa, aquele que não veio vai ficar pensando, né? A gente também tem que usar aí da psicologia para tentar melhorar os outros. A formação continuada, consistente e constante. A gente tem que parar de comprar pós-graduação de R$ 39,90. A gente tem que parar de achar que trazer alguém que traz a cartilha pronta para o professor desenvolver é a resolução do problema. Ele pode resolver o problema imediato, né? Que a gente diz sempre, não tem nenhum chefe do Poder Executivo que quer provocar ou produzir provas contra si mesmo, dizer, olha, na tua época a educação não avançou, né? Eu quero sempre estar bem na fita. Mas a que custos talvez isso tenha avançado? Porque no momento que tu tira a cartilha e seu declínio, quer dizer, a cartilha não mudou nada. Eu só paguei para ter a cartilha, né, para ter a receita naquele momento. Então, pensar em quem é capaz de dar essa formação constante e consistente. E a gente tem muitas instituições, né, Isabel, que pensam nesses processos e que são formadas por pessoas, né, que vivem a escola e trabalham a escola. O trabalho coletivo, e aí o trabalho coletivo sempre a partir de planos da educação, primeiro BNCC, diretrizes curriculares, mas a proposta pedagógica, ela tem que ser uma proposta que ajude o coletivo a se alinhar em procedimentos, em conhecimentos, em atitudes, e ele provoque ainda a metacognição, que é tão necessária para todos na escola, né? As parcerias que eu já falei, né, dentro da comunidade, fora da comunidade, porque eu posso estar buscando parceiros de diferentes instituições, qualificar a comunicação e a transparência, né, e organizar planos de curto, médio e longo prazo, né, planos factíveis. Isso serve para sistemas, para as redes, para a escola. Eu tenho que ter esse planejamento de conhecimento. Não é à toa que os executivos têm que fazer o plano, o PPA, e do PPA nós temos que fazer planos consistentes para as nossas redes, para as nossas escolas a partir daí, porque daí eu evito aquela transitoriedade a cada ano, né? Eu tenho uma certa continuação, né? Dentro de parâmetros, sem dúvida nenhuma, e de princípios, e trabalhar a partir de evidências. Eu não abro mão que a gente tem que aprender na educação a deixar o achômetro de lado e trabalhar com evidências, aprender aquilo que o Paulo Freire dizia, né, usar o saber da experiência feito, quer dizer, existem experiências exitosas em todas as áreas, em todos os anos, para toda a rede pública, rede privada, e que foram experiências que deram certo. Eu até poderia contar uma história aqui, né, que eu participei para analisar experiências exitosas do Brasil inteiro em alfabetização, e a gente teve que escolher, isso se transformou em vários vídeos, né? E que estão disponíveis principalmente para quem faz avaliação com o CAED, está lá na plataforma do CAED, que são as ideias inspiradoras. Então, a gente tem ideias inspiradoras de colegas que vivem todos aqueles dilemas que eu coloquei antes, mas que dentro desse dilema, na parceria, no coletivo, e de estarem afetados por aquela realidade, de não se conformarem, fizeram a travessia. Saíram daquele lugar, né, de ficar inerte, de ficar paralisado por tantos problemas, mas diz assim, olha, existe um sol por detrás dessas nuvens, né? E a gente vai buscar esse sol. E eu digo sempre, a escola é o único lugar onde tudo funciona. E tem Né? muita coisa bonita sendo Nossa, produzida. tudo Tem muito funciona. professor, autor, que ele se encanta
e faz com que as pessoas se encantem pela educação, Reencantem. né? Eu penso que isso é uma das coisas que a gente tem que evidenciar, que nem tudo são nuvens, né? A gente Nem tem tudo são nuvens. realmente tem algo muito encantador acontecendo no cotidiano da escola, E a gente né? tem que colocar na mídia não a doença do professor, né? Porque a gente fragiliza a profissão, né? A gente tem que colocar que a gente é potente, que a gente quer. E além disso, eu acho que isso serve nacionalmente, é melhorar o piso nacional, sim. E aí eu fiquei triste porque saiu agora a pesquisa, né, no anuário da educação, que eu estou colocando algumas coisas para quem ainda não me segue na tie.consultoria, eu tenho colocado alguns desses dados. Pasmem, nos últimos anos, né? Porque a gente vem sempre dizendo, me lembro desde que da discussão do piso, a gente vem dizendo assim, bom, a gente quer um piso que se iguale às categorias que também têm ensino superior, né? Uhum. E que ganham bem mais do que o próprio professor. A gente pode olhar nas prefeituras. Vamos pegar um engenheiro químico, certo? Que me ocorreu agora. Ele também fez um ensino superior igual, Elton fez uma licenciatura, fez uma outra coisa, mas fez. Mas o salário dele, o padrão dele é sempre maior do que o do professor, que também tem um Aham. ensino superior, tem graduação, pós-graduação. E pasmem, nos últimos anos, a gente está se aproximando, mas a gente não está se aproximando porque o nosso salário, enquanto piso salarial, está aumentando. É porque das demais categorias o salário está diminuindo. E isso é muito triste, né? Muito triste, porque a gente gostaria que todo mundo, né, fosse cada vez maior. Eu acho que as cargas horárias, pensar naquele 1/3 e realmente aquele 1/3 de planejamento ser efetivamente para planejamento e estudo do professor lá na escola, né? Com coordenação pedagógica, com o vice-diretor, com quem está aí para ajudar e para contribuir, para pensar coletivamente, menos atividades administrativas, e aí eu acho que a inteligência artificial pode nos ajudar nesse aspecto. A gente sabe que já tem muitas redes que fazem isso e que trabalham, a gente tem experiências exitosas. Esses dias, eu pesquisando sobre a inteligência artificial, a URGS e o Instituto Farroupilha, Instituto Federal Farroupilha, eles desenvolveram, fizeram uma parceria com a Secretaria do Pará, e desenvolveram. Eu disse, não, mas tem que desenvolver para o Rio Grande do Sul, não para outro estado. Ou pelo menos tem que agora, né, parcerizar para trabalhar vários processos exatamente para a melhoria da qualidade da educação. O apoio técnico e pedagógico, que a gente ainda tem algumas redes que não conseguem ainda ter o apoio técnico e pedagógico. Os programas de bem-estar, né, que eu acho que a gente tem que pensar de bem-estar do professor, de bem-estar das famílias, de bem-estar dos estudantes. E, sem dúvida nenhuma, trabalhar sempre com a valorização profissional, combater as violências e evitar a partidarização da educação. Porque quando a gente partidariza a educação, né, a gente tem sempre que ser político, sem dúvida nenhuma, né? A gente tem que ter as intencionalidades. Mas no momento que a gente partidariza, a gente às vezes cai em extremos e dificilmente a gente consegue se unir enquanto categoria e enquanto grupo, junto com as famílias e, né, por tudo isso. E para encerrar, se vocês, né, me permitem, eu queria encerrar com um pensamento do nosso Fernando Pessoa, que ele diz que é tempo de travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado sempre à margem de nós mesmos. Que nós consigamos nos afetar nessa travessia de tempos que nem sempre são cheios de sol, mas a chuva e as nuvens também fazem parte da vida e elas são necessárias. Que a gente consiga fazer essa travessia de uma forma muito tranquila, muito amorosa, né? E que a gente sempre está atravessando estados de ignorância, porque ninguém sabe tudo, para estados de sabedoria. E a sabedoria se constrói com experiência, com convivência e compartilhamento. Muito obrigada pela oportunidade, espero ter ajudado pelo menos algumas pessoas a ter alguns lampejos e pensar para além da nossa caixinha, que às vezes a nossa caixinha,
né, tá muito quadradinha. Sandra, antes Muito de passar obrigada, para gurias. Ana, para o encerramento, né, Ana? Eu Sim, quero, eu quero dizer que assim é sempre muito bom te escutar e é sempre muito bom a gente partilhar dessas reflexões, porque a educação ela é um campo vivo e dinâmico, né? A educação ela está sempre em movimento. Então esses dilemas que tu trouxeste, eles dão um número maravilhoso de lives com cada um dele, né? Uhum. Porque são temas que não se esgotam e estão sempre aí na escola. Mas eu acredito que alguns pontos a gente precisa evidenciar para que a gente saia dessa live pensando, né? E um dos que eu mais acredito é que não existe, como tu disseste, né? Caminho pronto. Não existe. Isso é uma ilusão. Existe sim um trabalho de acompanhamento. E quando a gente fala de acompanhamento, é um afetar-se no processo, e este processo não é de uma vez só, ele é um processo lento, né? Onde as redes precisam ter a consciência de que os professores, a comunidade de pais, os alunos precisam estar prontos para uma experiência que muitas vezes a resposta não chega logo, mas ela vai chegar de alguma forma. E nessa travessia, ela não é de flores, porque onde existem relações humanas, existem conflitos. E nós precisamos estar com um equilíbrio emocional e saber olhar para esses conflitos sem mergulhar no caos. Uhum. Porque diante do que a gente sabe de um ditado popular, a gente nunca arruma o telhado em dia de chuva, né? Então, é essa segurança que a gente precisa ter enquanto professor, enquanto pai, enquanto, né, saber olhar esse processo daquele bebê até aquela criança, até aquele aluno do ensino médio, né? Que a gente saiba acompanhar isso com olhos atentos, deixar afetar-se por esses processos e trabalhar para que esses processos sempre melhorem, né? E não tendo um mundo utópico, né? É tendo aquele pé no chão, sabendo olhar e sabendo avaliar o nosso trabalho diariamente, né? Nem sempre todo mundo acerta e nem sempre todo mundo erra, né? Mas a gente sempre tem que trabalhar na certeza de que se está querendo sempre o melhor, né? E Perfeito. reencantar-se todo dia. Sandra, antes de passar para a Ana, agradeço a Eu que tua agradeço. participação, né, da TIE Consultoria. E como tu falaste, a Cognitive e a TIE, né, elas estão aqui hoje, se juntaram, fizeram uma conexão para estar trabalhando essa temática e, quiçá, o universo, né, ajude que a gente faça outras parcerias e mais lives, né, que a gente consiga estar Uhum. trazendo, né, para as pessoas esse processo de reflexão, sem respostas, mas a reflexão possível, né? Te agradeço de coração, passo para a Ana agora para o encerramento Obrigada. e agradeço demais a tua participação. Muito obrigada. quero agradecer, muito amor e muito carinho, foi maravilhoso. Nós tivemos aí as pessoas que estavam conosco, quero agradecer também a participação das pessoas que nos ouviram a Sandra, que foi maravilhosa. E queremos sim fazer outras lives e queremos que as pessoas participem e fiquem conosco, fiquem com a Thier, fiquem com a nossa Cognitive, somos parceiros e quero dar um abraço bem afetivo a todas as pessoas. Obrigada, Sandra, por esse momento tão precioso. Obrigada, eu que agradeço e a gente se encontra por aí. Nos Nos encontramos. encontramos. Fiquem bem e obrigada novamente por todo mundo. Sandra também, tá? E que a Obrigada. Uma gente boa possa. noite a Uma boa noite todos a todos. E um e um restinho de bom semana descanso. também. Bom descanso. Tchau. Tchau.